Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar para um tema para lá de especial com Kwame Alfama, que é CEO da Tereos, uma empresa francesa do agronegócio, e ele é responsável pela área de ingredientes. Muito bem-vindo, Kwame, um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pela tua disponibilidade de tempo. Eu sei que a tua agenda é lotadíssima, mas eu agradeço muito. Tudo bem, Adriana. A honra e a felicidade é toda minha, né? Eu sempre estou disponível para conversar, um bate-papo bem agradável com amigos e para poder conversar sobre um tema que eu acho extremamente importante para a nossa sociedade brasileira. Então, um tema que a gente vai conversar hoje é sobre a desigualdade, na verdade, no mercado de trabalho, né? E você, que é uma pessoa que tem uma carreira lindíssima, e depois eu queria que você contasse um pouquinho da sua carreira, mas a gente sabe que, estatisticamente, tem uma quantidade menor de pessoas negras, tanto na posição de gestão, como também no alto escalão e até em conselhos, né? E você é uma pessoa muito ativa para aumentar a consciência das pessoas, para chamar a atenção mesmo de que ações a gente pode fazer para que essa inclusão seja cada vez maior. É isso mesmo, Adriana. Quando a gente olha hoje para o recorte da nossa sociedade, né, o Brasil hoje, o último censo mostra que a gente tem 56% das pessoas no Brasil se autodeclaram pessoas negras, ou pretas ou pardas, né? Mas quando a gente vai para as organizações, e mesmo no âmbito, né, público, a gente não vê essa mesma representatividade, né? Então temos um caminho muito grande, um caminho longo para evoluir, né? Mas eu gosto muito de trazer esse recorte, né, das 500 maiores empresas do Brasil. Quando a gente olha para elas, menos de 5% dessas empresas tem pessoas negras na alta administração, nas posições mais estratégicas da companhia. E quando a gente olha para o recorte de mulher negra, o número é ainda mais assustador, é 0,4%, né? E mesmo dentro desse recorte, né, da alta posições das empresas, né, quando você vai subindo de posições de gerência executivas para diretoria, C-level e conselhos, esses 5% eles vão reduzindo cada vez mais, né? Eu sempre falo, né, eu sempre falo que eu tenho uma posição privilegiada, né? Por ter nascido num país, eu nasci em Cabo Verde, é um arquipélago na costa ocidental da África, né? Foi colônia portuguesa. Por ter nascido num país majoritariamente negro, né, eu tenho minhas referências quando a gente fala de presidente, ministros, senadores, deputados, juízes, executivos, empreendedores, donos de empresas, são todas pessoas negras, né? Isso faz uma diferença enorme na vida das pessoas, né? Eu falo ainda que eu tenho uma posição privilegiada, né, porque eu nasci numa família de classe média alta, né? Então, no meu país eu tive as melhores educação, estudei na Europa, numa das melhores escolas também, e vim para o Brasil e me formei numa escola federal de engenharia, uma das melhores escolas de engenharia do país, né? E ainda me considero privilegiado. Às vezes as pessoas não olham o privilégio de uma forma muito estreita, digamos assim. Eu nasci numa família interracial, né? Do lado do meu pai, pessoas mais negras, né? Pessoas negras, e do lado da minha mãe, pessoas mais claras. Inclusive, minha mãe é branca, minha esposa é branca, eu tenho tio que tem uma feição muito parecida com a sua, né? Ele é loiro, né? E isso me deixou sempre uma posição de muita tranquilidade, muita paz para discutir sobre o tema de diversidade racial, né? Me estendendo um pouco mais, né, quando a gente olha para essa dificuldade hoje no mercado de trabalho, né, para as pessoas negras, né, eu acho que a gente tem 3 pontos importantes, né, que eu colocaria aqui para mim, o que dificulta bastante esse acesso a pessoas negras às posições de liderança, né, nas empresas.
E não só, né? Também no âmbito público, no terceiro setor, quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, a gente olha para o Senado, etc., né? Primeiro, para mim, é a falta de oportunidades, né? A construção histórica e social do nosso país ainda perpetua, né, que homens brancos, héteros e sem deficiência são os mais preparados para assumir esses espaços de poder dentro das organizações, né? Mas isso não é bem uma realidade, né? Isso na verdade, é algo que a gente precisa mudar, né? Porque esse tema, ao longo do tempo da história, ele se repete, né? Ele se repete dentro das empresas, isso se repete no processo de recrutamento e seleção, né? Isso se repete nos processos de avaliação de desempenho, através de vieses inconscientes. Ele também se repete nos momentos de promoção, né? Por isso que eu acho extremamente importante, às vezes, de novo, as pessoas têm vieses, né, têm entendimentos diferentes quando se fala de ações intencionais ou ações afirmativas, né? Mas as ações afirmativas, elas têm o propósito de romper com esse comportamento automático que a gente tem, né, de sempre recrutar, escolher, promover pessoas mais parecidas com a gente, ou que estudaram na mesma escola, da mesma cidade, e a gente perde uma grande oportunidade de ter essa variedade, né, essa diversidade dentro, né? E além de você romper com esse comportamento automático, você cria uma situação, você cria um ambiente onde outras pessoas, outros perfis tão competentes quanto os homens brancos, né, possam assumir essas posições também, né? Isso me leva a uma outra questão, que é a representatividade, né, que eu falei há pouco, né, dessas minhas referências de como um país... como uma pessoa que nasceu num país africano, né, de majoritariamente negro, né? Quando a gente olha para as empresas, né, a gente não consegue enxergar isso. E o ser humano, as pessoas, elas precisam ver a materialização física dos seus sonhos para entender que é possível chegar. Isso é humano, isso é ser gente, né? A gente precisa enxergar isso. E quando a gente olha para essas posições, ou quando as pessoas negras olham para essas posições de alta diretoria, alta administração das empresas e não veem pessoas negras, isso reforça a mensagem, às vezes inconscientemente, né, muitas vezes inconscientemente, que ali não é o lugar para elas, né? Isso é muito complexo, né? Parece uma coisa simples, mas não muito simples. Complexo. Inclusive, quando você falou da questão de mentalidade, de você ter crescido num país onde você via os ministros, os empresários, etc., isso faz uma diferença, porque a pessoa, isso empodera ela, então ela vê, não, isso é natural, isso é possível e eu quero estar nesse lugar. Aqui no Brasil, muitas vezes, eles só veem as pessoas de poder diferentes, ele fala, isso não é para mim. Onde que ele se enxerga? Se enxerga na senhora que serve café, que faz a limpeza. E é isso no dia a dia, né? E até as representações, quando a gente vê nas teledramatologias na televisão, nos filmes, ainda a gente vê essa representação das pessoas negras sempre em espaços, né, de serviçais, né? É isso que a gente vê. Isso reforça essa mensagem de que ali não é posição para você almejar uma diretoria, uma posição C-level, ou até mesmo um conselho de administração, né? Mas não é só isso, né? Mesmo que você consiga essa oportunidade, né, você consiga ter essa representatividade, você precisa de capacitação, né? Então não é que você tem que pegar qualquer pessoa só por ser negra, ou por ser mulher, ou por ter uma orientação sexual, ou qualquer recorte de diversidade subrepresentada, você tem que colocar ela na posição ali. Não é isso que eu estou falando, né? Para isso você precisa preparar as pessoas. Isso também é uma ação. Às vezes as pessoas pensam que uma ação afirmativa é somente ter vaga específica para esses recortes, né, para essas diversidades. Que são as cotas, por exemplo. As cotas, por exemplo. Não é só isso, né? Às vezes é uma mentoria específica para uma pessoa, para abrir horizontes, um coaching. Às vezes são capacitações, treinamentos, né? Hoje, para você exercer alto nível, né,
a sua atividade numa posição de liderança igual essa que eu tenho, você precisa se capacitar o tempo todo, que é o tal do lifelong learning, né? Que você precisa o tempo todo estar se capacitando nesse mundo que vive em transformação, né? Tudo muda muito rápido, né? De uma forma muito elevada, uma velocidade muito alta, você precisa se capacitar. Porém, a capacitação para esse nível, né, que a gente está falando é muito caro, né? Estamos falando de cursos que custam 40, 50, 100, 300 mil reais. Muito caro. Então, quando você não dá acesso a esse tipo de capacitação para as pessoas, você cria, né? Você cria um distanciamento onde que falar de meritocracia não faz muito sentido. Então, se de fato você quer criar um ambiente diverso, você quer ter de fato ser inclusivo, uma empresa inclusiva, você não basta só colocar pessoas diferentes, seja ela raça, gênero, orientação sexual, idade, pessoas com deficiências, ou qualquer tipo de deficiência, ou até mesmo culturalmente diverso, você precisa ter programas de inclusão muito fortes. Senão, o que vai acontecer? Você vai ter uma porta giratória, sabe aquelas portas de banco, Sei. onde as pessoas entram para um lado e saem do outro lado, porque entram, elas não se sentem respeitadas, não se sentem inclusas naquele ambiente, né? Então é muito importante isso, né? E a gente fala, um ponto importante quando eu falo de capacitação, mesmo, para não se enganem, mesmo para as pessoas que estão em posições hoje executivas, pagar um curso de 50 mil reais, 40 mil reais é extremamente difícil, né? Para uma pessoa negra, principalmente, cada pessoa negra que ela é bem sucedida na sua atividade profissional pessoalmente, ela carrega consigo um núcleo familiar que depende às vezes muito dela, né? A formação de um sobrinho, a formação de um primo, a formação de uma tia, às vezes fica a cargo dessa pessoa, que às vezes é a primeira a se formar na universidade, às vezes é a primeira a atingir um cargo executivo, e ela precisa cuidar desse entorno, nesse núcleo familiar. E isso a gente vê também, porque algumas, ou a maioria dessa população vive e depende, às vezes, de escolas públicas, em regiões que têm uma alta violência também, onde o ambiente para que eles estudem não é favorável, nem instigante, estimulante para que ele se desenvolva. E aí você também tem, obviamente, a consequência disso, porque você tem uma perpetuação da condição da qual ele já está. Então, você vê, por exemplo, eu vejo perto de mim também, algumas pessoas que os filhos almejam chegar onde os pais chegaram, onde a família chegou, porque todo mundo vive naquele ambiente, num ambiente onde você se sente comparado. Então, todo mundo se compara com o ambiente mais próximo, não é com o ambiente longe, com o ambiente mais próximo. Então, se está todo mundo mais ou menos parecido, ele tem a tendência também de se acomodar. Claro que tem gente que é mais inconformada e quer fazer. Eu até estava ouvindo um moço que ganhou bolsa para a faculdade de medicina, e mesmo na família dele, as pessoas falavam, mas isso é muito difícil, isso não é para você, vai fazer outra coisa, vai fazer um curso técnico, não vai fazer medicina. E ele persistiu, teve bolsa, e no final ele entrou para várias faculdades, privadas e particulares. Particulares ou públicas, na verdade. Muito bem colocado, Adriana, e esse é fato, né? Então, quando eu falo da necessidade de importância dessa representatividade, de oportunidades, também tem a questão da educação básica. A educação básica ainda no nosso país ainda é muito complicada, é muito deficitária. E no final do dia a gente tem essa questão do racismo estrutural, né? Essa forma como a construção da nossa sociedade pela história se construir, né? Desde da escravidão. Fomos o país que teve escravidão por mais tempo e que faz menos tempo que acabou com a escravidão, né? Então tudo isso tem uma construção, né? Que nos traz onde a gente tem hoje, que molda a sociedade que a gente tem hoje. Mas a gente tem uma parcela muito grande que vem da educação. Nossa educação básica é falha, isso é muito claro. E eu estou trazendo aqui uma visão, não de alguém que está aqui, mas alguém que já morou em outros países, morou na Europa, já teve acesso a outro tipo de educação para falar isso.
é extremamente falha, né? E quem vem para cá, ontem eu estive com um amigo extremamente importante, é um cabo-verdiano também, mora nos Estados Unidos faz muito tempo, é nos executivos da Merrill Lynch, e a gente estava conversando sobre isso, ele falou, eu não consigo entender educação, a estrutura educacional brasileira é muito complexa e pouco eficiente, né? Sim. E você traz um ponto importante, né? Certa vez, eu gosto muito de fazer isso, eu fui visitar uma escola pública de crianças ali de mais ou menos 9, 10 anos, na região onde a gente tem nossas fábricas no interior, né? Fui visitar a escola de uma comunidade mais carente, e normalmente quando a gente vai escola pública, comunidade carente, 70% dos alunos são crianças negras. Essa é a realidade do país. Sim. As outras 30% são de pessoas não negras, mas pobres, né? Sim. E ninguém tinha falado, e eu achei ótimo, porque também não tem que falar, que eu era uma pessoa negra, né? Então, quando eu cheguei lá na escola, e eu sou alto, tenho 1,90 m, né, de altura, não parece quando está sentado assim, mas quando eu cheguei lá, sabe, os olhos estão assim, olhando tudo em mim, porque eu sou presidente de uma multinacional, grande multinacional francesa, que emprega maior empregador ali da região, né, da cidade principalmente, e eles não esperavam que seria um homem negro, né? E aí você vê a criança é tão assim, espontânea, né? Aí vê aquela movimentação, aquele frisson, conversinha assim, né? E foi muito bacana, porque no final a gente estava falando já de carreira, né? Olha, com essas legal. criançadas, né? Porque eu trouxe, quando eu vi isso, eu trouxe muito para a questão que tem opções, abrir um pouco mais o leque de oportunidades, que é o que você acabou de falar, né? Tá numa bolha, né, que a mãe no máximo é uma faxineira, ou a mãe trabalha numa posição não tão, sabe, alta dentro de uma estrutura hierárquica nas empresas. Então acha que ali é a fronteira, ali é o limite que elas podem atingir. Eu falei, não, né? Então abri um pouco mais essa discussão com eles e foi tão agradável. Falei assim, olha, quer ser jogador de futebol? Porque muitos querem ser jogador de futebol. Quer ser um Neymar? Vai lá, mas precisa aplicar. Tudo você precisa estudar, precisa treinar bastante, precisa ser disciplinado para chegar lá. Quer ser uma cantora funk igual a Anitta, super empresária, super bem-sucedida? Sim, você precisa treinar canto. Olha, precisa falar inglês para ter uma carreira internacional. Precisa aplicar. Mas também vocês podem ser empreendedores, podem ser executivos. E para isso precisa estudar, precisa ser disciplinado, né? Precisa conhecer o mundo, mas não é conhecer o mundo viagens, né? Ah, eu fui para a Grécia. Não! Hoje, com a informação que a gente tem com a internet, a gente viaja sem sair do lugar. A gente expande nossos horizontes no mesmo lugar. Isso é muito importante. Precisa ter uma curiosidade, né? Não pode ser acomodado, tem que sair daquela inércia, daquele ambiente que ele está inserido. E isso precisa ser estimulado às vezes, né? Porque, por exemplo, eu vejo ao redor, eu moro em Cotia, né, na Granja Viana. Então, ali você vê que algumas escolas, eles têm uma questão, não que seja só lá, mas você vê que tem algumas escolas que, por exemplo, a moça que trabalha lá comigo, ela tem que buscar a filha à noite na escola, porque sai às 11 horas e é muito perigoso. Então, ela tem que fazer, então ela começa cedo, mas ela não pode descansar mais cedo, porque ela tem que buscar a filha de 16 anos, porque aquela região estava perigosa, tem assaltos, tem coisas que podem acontecer com a filha, que já aconteceram com outras amigas. Então, é um ambiente que acaba ficando difícil para você ter um ambiente de tranquilidade de aprendizado. Porque, como você sabe, né, a gente precisa do córtex pré-frontal relaxado para aprender. E se ele está num sentido de ameaça, ele não consegue relaxar para aprender. É isso que eu falo desse meu privilégio. Eu trago muito isso porque é privilégio. A gente às vezes fala de privilégios, a gente fala sempre de pessoas brancas, né? Mas tem privilégios, os privilégios não são só das pessoas brancas. Eu sou um homem negro e eu tenho esse privilégio. Eu tive essa segurança psicológica, né, para me dedicar
as atividades, né, de uma criança que é brincar, se desenvolver, estudar, ou de um adolescente e de um quase adulto, né, faculdade e dedicação, sem pensar que vai faltar comida para tomar café, para almoçar, para jantar, que tem um transporte para levá-lo, para trazê-lo em segurança. Exatamente isso, né, para ter um cérebro mais relaxado e não aquele cérebro que fica em constante alerta que algo pode acontecer. Isso, com certeza, tira muito da nossa capacidade de aprendizado. E isso acontece muito para esse público mais vulnerável no nosso país. Que sugestões você tem, ou não sei, você está em algum grupo que mexe com isso, né? Como é que influencia essa comunidade para aumentar cada vez a consciência desses aspectos e que a gente pode fazer uma ação mais coletiva, né? Porque eu não acho que as coisas dependem necessariamente só de governo. Eu acho que é importante, claro que o governo tem que estar nisso, mas a gente, como iniciativa privada, pode e deve fazer determinadas coisas, né? Teve, não sei se você teve lá no grupo que faz parte lá do André, do Reginaldo, você teve palestra com ele? Eu acho que não. Ele é do Invest Favelas, do G10 Favelas? Não, eu não estive, mas eu conheço muito o trabalho, conheço o Gilson do Paraisópolis, do G10, que é o presidente do G10, conheço o Bill, já fui para lá através do encontro que a gente fez pela Fundação Dom Cabral, que eu faço parte, que é o CEO Legacy. Então a gente teve um dia lá no Paraisópolis conhecer, muito interessante. Tem um projeto que eles chamam de Invest Favelas, que é esse Reginaldo, que é uma pessoa maravilhosa, incrível, que também, ele conta uma história lindíssima, que ele, até os 27 anos de idade, ele não sabia ler e escrever. E ele ia catar papel na porta de uma pessoa. E na hora que a pessoa percebeu que ele era um filósofo, um escritor, uma pessoa muito letrada, e começou a perceber que ele catava. E um dia ele chegou lá e falou, acho que eu preciso trazer até o Reginaldo para falar essa história aqui, porque é muito linda. E aí ele falou, mas por que você pega esses livros? Ele falou, não, eu estou catando papel. E aí ele falou, olha, mas... Aí ele percebeu que ele não sabia ler, que para ele era só um papel. E ele falou, você quer aprender a ler e escrever? Aos 27 anos. E hoje ele é um super cara que fez um conglomerado, vamos dizer assim, de ações comunitárias, de ações. Tem fora que é um ser humano lindo. E aí esse Invest Favelas é pegar empreendedores dentro da favela que vão prestar serviços, empreender coisas para a favela. Por isso que é investir em pessoas e projetos com resultado para aquele lugar que eles vivem. Então, tem coisas, por exemplo, como essas atitudes, que são coisas espetaculares, mas tem outras, né? Você deve ter várias aí para... Eu falo que esse é um tema extremamente complexo e não é tema para um ou para alguns. É um tema para todos, né? Para quem está nessa situação de vulnerabilidade, né, pessoas negras, mas pessoas brancas aliadas. Porque eu gosto muito de uma frase que eu escutei de uma pessoa branca, de um alto executivo na empresa, que ele falou, isso é uma luta entre antirracistas e racistas, no final do dia. A gente precisa se colocar para esse tema, né? Porque quando você olha ainda, quem tem o capital social de relacionamento e de network e o capital financeiro nesse país? Ainda são os brancos. São as pessoas brancas, né? Então, é preciso ter essas pessoas aliadas para tratar esse tema, né? É preciso muito poder de influência, é preciso ter a caneta, porque não basta só boas intenções, é preciso investimento. Falei sobre educação, sobre capacitação das pessoas para que, de fato, possam ultrapassar essa barreira invisível, né, que quando as pessoas negras chegam numa empresa, ali no middle management, eles param por ali, porque tem uma barreira invisível que não deixa seguir. Então é preciso muito investimento para que essas pessoas tenham oportunidade e a gente possa, de fato, falar em meritocracia com pessoas que partem do mesmo nível, do mesmo lugar para chegar. Aí sim a gente cobra meritocracia, etc. Né? Até lá não dá para falar sobre isso, né? Mas assim, eu acho que é um trabalho para todos e eu, particularmente, me enveredei numa parte desse trabalho.
Eu conheço empresas que estão fazendo um trabalho super bacana na base, né, com programas de estágios para pessoas negras, programas de trainee sobre pessoas negras, programas de mentoria, de coaching. Tem pessoas, empresas trabalhando em educação básica. E eu, olhando esse espectro, olhei onde que eu posso, de fato, ajudar bastante. Não que eu não possa ajudar aqui nesse espectro, mas eu estou me dedicando para, de fato, criar essa massa, incluir mais pessoas negras nas posições de alta liderança nas empresas. Esse é o grande desafio meu propósito de vida, né? Por isso que eu criei o Instituto Pactuar, né? O Instituto Pactuar nasceu há coisa de 1 ano e meio, né? E nasceu de uma forma bem despretensiosa, né? Eu estava tendo uma conversa com um grande amigo meu, Marcos. O Marcos foi um coaching, hoje é um grande amigo, um homem branco, um aliado, isso que eu falo de aliado, que durante nossas conversas ele virou para mim e falou assim: Kwame, você é o único presidente negro que eu conheço, né? Eu sei que não tinha muitos executivos negros, mas eu nunca busquei para saber qual que é o número, a quantidade, etc. Mas quando eu vi uma pessoa com tal experiência que ele tinha, né, foi presidente de empresas nacionais, multinacionais, dentro e fora do país, hoje é conselheiro em várias empresas grandes, importantes, e uma pessoa com networking gigantesco, né? Quando eu falei isso, opa, tem uma questão aí, né? Então, eu refleti nas semanas subsequentes, né, a essa conversa com ele, eu comecei a fazer uma reflexão, né, da minha vida, uma retrospectiva da minha vida. Desde quando eu saí do meu país, Cabo Verde, que eu fui morar em Portugal, né, na cidade de Coimbra, quando eu vim para o Brasil, né, na minha turma de 40 alunos, isso gerou incômodo na época, só tinha uma mulher na minha turma, num curso de engenharia, e tinha eu e mais uma pessoa negra, e tinha uma outra pessoa também, né? Então, muito pouco, né? E na minha carreira, né, dentro das empresas, né, nacionais e multinacionais que eu já passei, sempre fui o único ou dos pouquíssimos, né, tanto como engenheiro, depois como executivo, as posições gerenciais, executivo, diretoria, etc. Dos poucos, né? Eu falei, aí, sabe, quando acende aquela luzinha, eu falei, é isso. Acho que a minha contribuição para o mundo que eu estava esperando é isso. Além de outras coisas, mas aquilo me chamou muita atenção, sim, sabe? A gente não tem explicação quando isso acontece, mas ele acontece, né? E tem uma identificação. Identificação. Né? Então eu comecei a entender um pouquinho esse mundo, né? Conversei com pessoas de hunting, né? De executivos, falaram, olha, minha carreira de pessoas com carreira de 30 anos tinham colocado em posições de altos executivos, assim, coisa de 3, 4 pessoas, né? E a pergunta, algumas que eu fiz, não achamos, não tinha, né? Falei, mas não é possível. Não é possível que um país desse tamanho, com 56% da população negra, não tenha executivos para posições. E aí, vai lá eu, sem conhecer nada de hunting, né? Cada reunião, e aí foi durante o início da pandemia, né? Cada reunião no Zoom ou no Teams, etc., eu ficava rodando assim, as páginas para achar. Eu achava, eu mandava uma mensagem private e depois eu mantinha uma conversa. A mesma coisa no LinkedIn. Você ficava procurando pessoas negras executivas, né? Era muito difícil, né? Às vezes eu estou numa reunião, num fórum com 100 pessoas, 200 pessoas e não tinha. Mas aí veio a pandemia, se abriu esse espaço, até na tecnologia. Isso apareceu muito, né? Porque antes, quando você tinha um fórum, né, presencial, poucas pessoas eram convidadas, eu tinha acesso. A tecnologia, né, com esse virtual, normalmente as reuniões eram abertas para todos, então você conseguia ter mais diversidade naquelas reuniões, né? Nessa eu juntei 17, 18 executivos, estou falando de presidentes, vice-presidentes, CFOs, diretores de grandes empresas, que a gente se reuniu sobre esse grande propósito, né? E fazer o giving back, né? Tudo que a gente construiu nas dificuldades ou nas facilidades, como que a gente retribui isso, né? Então nasceu o Pactuar, que o nome Pactuar veio de pacto, né? Um pacto para que a gente tenha mais diversidade nas empresas
e patuá, que é um objeto de sorte que vem da nossa língua indígena, né? Que traga mais sorte para a sociedade, ou seja, um pacto para ter mais diversidade da empresa que traga mais sorte para a nossa sociedade. Muito bom. Esse veio o nome Pactuar. Né? Muito legal. Muito legal. E aí esse grupo continua se reunindo e qual é a ação principal? Como é que vocês multiplicam essa ideia? A gente diria que tem 3 grandes pilares ali dentro do Pactuar. Né? A gente se encontra a cada 15 dias, né? Hoje a gente formalizou um conselho consultivo, né, que a gente queria dar uma governança para esse processo, até para dar tranquilidade para quem quer fazer um funding, nos ajudar, porque é preciso de recursos para você tocar um projeto desse. Até o momento, esses recursos saem dos bolsos de cada um de nós. Dedicação de tempo e recursos financeiros dos executivos que estão hoje. Mas a gente sabe que para a gente escalar e atingir, de fato, impactar a sociedade de forma muito grande, a gente vai precisar de parcerias e de recursos financeiros para isso. Né? Então a gente está estruturando nossa governança para que as pessoas que querem investir nesse projeto, né, tenham tranquilidade e conhecer como a gente vai tratar esse assunto. Né? Então a gente tem 3 grandes pilares. Um deles é a mentoria. Né? Como que a gente usa a nossa história, a nossa experiência para trazer isso para essas pessoas, para que elas enxergam as trajetórias que a gente trilhou, né, os caminhos que a gente trilhou, as coisas boas, as coisas ruins, caminhos que aconteceram, não aconteceram. Apesar de cada um ter a sua própria trajetória, né, isso é importante, né, porque provavelmente as dores que eles têm, que eles vão ter, são parecidas com as dores que a gente teve. Né? Então, nada como você ter um executivo negro trazendo esses caminhos, essas trajetórias para uma pessoa negra, né? Compartilhar essa história. Né? Durante esse processo de mentoria, cada um de nós acaba identificando gaps, né? Gaps tanto quando a gente fala de hard skills como soft skills, né? E línguas também, né? A gente identifica isso. Então, a gente vem fazendo parcerias com as principais escolas de negócios aqui do Brasil para conseguir essa parceria e trazer bolsas, né, para esses cursos, né, ou para sanar esses gaps, né? De novo, né, extremamente caros, são cursos espetaculares, escolas maravilhosas, mas que são caros. Né? Então, como a gente consegue parcerias para trazer bolsas para essas pessoas que não têm condições, né, e sanar esses gaps. Né? E o terceiro ponto, né, terceiro pilar, as pessoas estão preparadas como trazê-las, né, para dar visibilidade para elas. Então, de novo, a gente tem uma parceria muito importante com as principais empresas de hunting, de executivos, né, e a gente sana 2 problemas. A gente dá visibilidade para as pessoas negras que hoje têm pouca visibilidade, porque quando você vai lá hoje, você não tem um RH que fica procurando pessoas, ela vai muito, ferramenta que se usa muito são as redes sociais, principalmente o LinkedIn, que hoje você tem um algoritmo que não favorece. Se você digitar lá CEO, digitar lá conselheiro ou digitar lá diretor, vê lá o que te parece nas páginas. Pessoas brancas, você não vê pessoas negras. Então o algoritmo não ajuda hoje. Né? Então a gente está bypassando o algoritmo, né? Dando um passo atrás, e dando visibilidade para essas pessoas. E a gente ajuda bastante essas empresas de hunting que precisam dessa diversidade para ajudar a compô-los, né, quando elas têm essas demandas das empresas. Né? Então a gente trabalha esses 3 pilares, de fato, com o objetivo de criar essa representatividade. Porque quando a gente fala de mais diretores negros, de mais conselheiros negros, não só a gente vai ter essa referência que as pessoas negras hoje não têm quando olham para cima, esse lugar, a materialização física dos sonhos, eu posso chegar lá, mas também você vai criar uma oportunidade de uma discussão mais aprofundada sobre diversidade, com o olhar de quem é diverso, né? Um olhar que quem sabe as dores, né? O que é uma grande dificuldade que a gente vê hoje nos conselhos de administração. Né? Não é que eles não queiram discutir, lá acho que tem um ou outro que não quer discutir o tema, não está na pauta. Mas muitos
E eu conheço muitos conselhos que querem discutir, eu faço parte de alguns, que querem discutir o tema, mas tem dificuldade, precisa de ajuda para discutir isso. Precisa, sabe, aquele fio da meada, Sim. ou alguém para tirar daquela pastinha de coisas para discutir que está ali, tira e bota na mesa para a gente discutir. Isso é extremamente importante para que, de fato, a gente avance. E você também precisa de uma divulgação para que estas pessoas também se cadastrem para receber esse benefício. Quer dizer, você tem que divulgar isso de alguma forma, ou nas redes sociais, etc., que existe esse instituto e que ele está com essa missão hoje. Porque se você não chegar também em alguns lugares, elas não vão conseguir se beneficiar. Você vai ficar também num grupo que já é um pouco mais privilegiado, que é o cara que tem acesso ao LinkedIn, etc. Também tem outras pessoas que têm condição e tem outros lugares, né? É isso. Por isso que eu uso bastante de novo, esse privilégio que eu tenho de estar aqui com você. Você é uma pessoa que tem um network, o seu podcast impacta várias pessoas, assim como me convidou, estou indo, né? Empresas, eu tenho vários amigos, tem pessoas que me chamam para fazer palestras em empresas, e eu vou porque eu acho que isso é uma forma de você divulgar o trabalho, né? Porque, infelizmente, o nosso mundo, acho que um pouco pela velocidade que as coisas acontecem e a quantidade de informações que a gente tem hoje, a gente está muito acostumado só no headlines, né? Só Sim. sabe, no cabeçalho da notícia. A gente não tem tempo, muita gente não tem tempo de se aprofundar, né, no assunto, né? Às vezes por, de fato, falta de tempo, às vezes por falta de capacidade de entender o que está aqui aquele assunto. Então, a gente precisa, nós que temos capacidade de fazer isso, temos que levar discussões de uma forma profunda, né, para a gente sair dessas discussões superficiais hoje, que nos levam a uma sociedade totalmente polarizada, né? Por quê? Porque as pessoas não se aprofundam nos temas, né? Eu vejo pessoas discutindo contra ou a favor de cotas, né, nas universidades e não tem mínima ideia de como que funciona e o que está por detrás disso, porque é muito raso as discussões. A gente precisa aprofundar. Então, quando eu tenho oportunidade, eu venho aqui no podcast daqui, vou nesse podcast, eu vou nesse evento, eu vou nessa empresa para dar profundidade ao tema. É só assim, com profundidade, que as pessoas possam, de fato, ter a serenidade, ter a possibilidade de discutir e formar opinião. Formar opinião. E como é algo que, para mim, Adriana, é algo certo a se fazer, só não vai fazer assim quem tem algum problema. É um sociopata, psicopata, desculpa. Porque quem, de fato, quer uma sociedade justa, uma sociedade que funciona, né, está aberto a discutir, entender, e cada um tem a sua velocidade. Sim. Não é que a gente tem que sair. É outra coisa que eu falo bastante. Temos que tomar muito cuidado quando a gente fica colocando essas metas, né? Metas de quantas pessoas negras na empresa, quantas mulheres na empresa. Eu acho importante. Tem empresa, e principalmente a forma como nossas empresas são construídas ao longo do tempo, né? Tudo que não é mensurável parece que não tem importância, né? Então a gente tende a criar indicadores, KPIs ou OKRs para tudo, né? Porque a gente consegue. Eu não tenho problema nenhum quanto a isso. A gente só não pode perder a essência daquilo. Não estamos aí somente pelo número de pessoas negras, ou pelo número de mulheres, ou pelo número de pessoas com orientação sexual diferente. Mas mesmo pela essência daquilo que a gente está falando. Isso significa, a essência é cuidar de gente. Cuidar de quem a gente ama. Amor, que é uma palavra que é tão difícil de escutar no ambiente organizacional, a gente tem que trazer cada vez mais. Amor pelas pessoas, né? É isso que vai fazer diferença. É disso que a gente está falando. Cuidar de gente. E entender que todos somos um, né? Isso é uma coisa que não é separado. A gente, às vezes, não percebe o impacto que tem de uma pessoa que ela afeta toda uma comunidade. Então, por exemplo, quando você separa, não, olha, o meu grupo está protegido, como se não tivesse nenhum impacto, mas somos interdependentes. A gente tem que parar de olhar só para a bolha que alguns de nós vivem, né? E olhar que isso é uma coisa aqui, ela tem uma reverberação nas pessoas ao redor. Do mesmo jeito que você falou que uma pessoa negra, ela impacta 6 pessoas da família,
esta questão também impacta muitas das pessoas, né? Inclusive para você melhorar a tua comunidade, diminuir o nível de violência, aumentar a qualidade do trabalho, ter mais gente pronta. Você vê um gap que nós temos hoje, por exemplo, em posições de trabalho. Você tem muitas vagas de gente qualificada que não é preenchida, que não tem. Isso, várias empresas estão passando por isso. Até nós lá na Felipelli, a gente precisa de profissionais, você não acha alguns profissionais, porque não tem formação. Então, isso também é um fator, né, que você aumenta o nível, você diminui as pessoas que são menos preparadas para cada vez ter mais profissionais que sejam mais preparados. É isso, Adriana, né? E tem um provérbio muito antigo da sabedoria do ser humano, né? Que a gente acha que inventa as coisas, mas sabedoria. Acho que você já ouviu falar do Ubuntu. Ah, já. Né? Eu sou o que eu sou pelo que nós somos, né? A gente não é indivisível, né? A gente faz parte de uma mesma comunidade. E você pode criar uma bolha, mas uma hora essa bolha vai ser furada e as consequências normalmente não são boas, né? Então, quando a gente vê assaltos, a gente vê violência, tudo isso é resultado de uma sociedade que não prepara as pessoas, que não educa as pessoas, que não dá as condições de as pessoas serem melhores do que elas podem ser, né? E isso leva a tudo que a gente vê, né? Essa sociedade totalmente desigual, né? Por isso que dentro da Terios, a empresa que hoje eu represento, né, a gente trabalha muito forte a questão de diversidade. Essa semana a gente está, inclusive eu vou participar agora à tarde, coincidentemente, a gente fez uma semana de diversidade e cada dia a gente tratou de um tema. E hoje a gente vai tratar da diversidade racial. Então vou participar também de um debate agora à tarde com centenas de pessoas da empresa. Mas eu trabalho muito forte dentro da empresa, capacitação das pessoas. Principalmente porque as nossas fábricas estão no interior, né, onde você tem uma maior dificuldade de acesso a profissionais, né, e a gente tem a responsabilidade de capacitar as pessoas. Então a gente investe bastante em educação das pessoas. Hoje nossa equipe gerencial tudo é formada, né, dentro, a gente está trabalhando muito na questão de sucessão, também de formar sucessores e principalmente criando uma cultura de respeito e de cuidar das pessoas, né? De que todos nós, sejamos líderes ou não, temos um papel importante na formação e na responsabilidade de criar essa cultura de cuidarmos um dos outros. Qual que é o percentual que você tem lá dentro da tua empresa? Eu vou dar um exemplo muito bacana, né? Que eu falo que todos nós temos vieses. Até pouco tempo atrás, eu, um homem negro, a minha equipe direta de executivos eram todos homens brancos, héteros e sem deficiência. Eu lembro disso. Só que pessoas, é que eu falo, as pessoas super capacitadas. Então não vou, é aquilo que eu falo. Você estava escolhendo por competência. Exato. Toma cuidado para não simplesmente ter que falar, eu não tenho, só tenho pessoas homens, eu vou tirar pessoas homens e vou colocar mulher. Não é assim que funciona. Trabalha a cultura, se prepara para que quando abrir uma posição nova ou uma pessoa dessa equipe sair, você tem como responsabilidade colocar uma pessoa do grupo subrepresentado. Então, hoje, 25% da minha equipe hoje são mulheres, né? E as últimas 2 mulheres que eu trouxe uma mulher branca e uma mulher negra. Então, preciso dar também essa mensagem. Preciso dar essa mensagem, começa por mim. Hoje, dentro da nossa organização, né, a gente faz 2 anos e meio que a gente vem trabalhando muito forte, começando por mim, né? Às vezes as pessoas acham que um homem negro sabe falar de diversidade, resolve os problemas de diversidade. Não. Eu tive que estudar, eu tive que procurar historiadores que me ensinassem, até porque eu não sou brasileiro, como que foi o processo de escravidão no Brasil, como que isso impactou na sociedade que tem hoje, para que eu possa propor soluções para o futuro, né? Preciso conhecer isso. Então, estudei bastante e quando me senti preparado, eu levei isso para a minha equipe, né? Porque eu não posso levar para uma equipe de homens, todos homens, falar, hoje a gente vai falar de diversidade, né? Você vai criar um estresse desnecessário, né? E vai criar aquela coisa, né? De ficar sempre alerta. Mas será que eu vou perder meu emprego? Não. Traga isso, discuta com profundidade. Hoje, meu time são aliados e pessoas que trabalham esse tema
com muita alegria. E a gente vai descendo isso. Eles descem para o time deles. Capacitar as pessoas, dar informação. E hoje a gente tem grupos de trabalho que chegam a um nível que eu tenho, a gente chama de papo raiz, que eu levo 5, 8 pessoas no máximo, olho no olho, que começou como um espaço onde as pessoas queriam perguntar sobre mercado, sobre negócio. E, pela minha surpresa, as pessoas queriam saber de pessoas, de gente, de capacitação, de plano de carreira, né? E nessa penúltimo encontro, eu tive 2 pessoas da área agrícola, pessoas extremamente simples, né? E um deles me trouxe uma história assim bem impactante, que ele é homossexual, ele é casado com outro homem, mas ele nunca, nesses 15 anos que eles estão juntos, nunca saiu, né? Nunca saiu de mão dada com essa pessoa na rua. Olha que história. Imagina você, a pessoa que você ama, você não pode fazer um carinho, você não pode dar de mãos dadas. Eu beijo minha esposa na rua, por que ele não pode beijar o companheiro dele também na rua? Sim. E aí ele abriu essa história dele, assim como os outros abriram, ali naquele momento ali. Ali eu senti que eu estava fazendo, que eu estava me realizando. Por quê? Algo sempre eu falo, é papel da liderança criar espaço de segurança e de diversidade onde as pessoas possam inovar, as pessoas possam empreender, onde elas possam ser plenas nas suas fragilidades e potencialidades. É através desse espaço de segurança e diversidade que as pessoas podem se mostrar desnudas de tudo aquilo que a gente coloca para nós nos escondermos, né? De coisas que a gente não sabe fazer, de coisas que a gente faz ter medo, coisas que a sociedade não aceita. E quando você tem um espaço assim, as pessoas se colocam os problemas. E esse problema que ele me colocou, de não poder sair, é algo que a gente está trabalhando muito forte, né? Então a gente vem trabalhando muito forte também a questão da orientação sexual, para que na empresa ele possa ter um lugar de segurança, onde nas festas na nossa empresa, nos momentos da empresa que trazemos nossas famílias, ele pode trazer o companheiro dele que vai ser respeitado. Sim. Você sabe que a gente começou a fazer algumas apresentações sobre diversidade, mas a gente recebeu críticas, porque eu sou de descendência italiana e a outra pessoa também era. E aí eles falaram que a gente não podia fazer uma coisa porque eu não tinha um lugar de fala da diversidade. Mas a questão que eu vejo não é... Sim, é diferente, talvez uma pessoa que viveu algumas coisas, que teve alguns, sei lá, traumas ou teve algumas situações difíceis, ou não, como você também, que não teve. Mas eu acho que a falar da diversidade não tem a ver com que ser o diverso ou não. É entender todo esse contexto e a importância de respeitar e de ter empatia pelo outro, de ter uma integração onde você não discrimina as pessoas. Então, não é só o lugar de fala porque eu não fui A ou B, entendeu? Mas é um lugar que eu acho que é uma mentalidade que você vai criar. E você sabe que isso até desestimulou a gente a falar do assunto, né? Porque eu falei, bom, será que eu tenho que procurar mesmo outras pessoas? Porque se tem uma barreira, né? E aí a barreira não vinha das pessoas. Assim, vinham exatamente das pessoas que a gente queria incluir. E aí, olha que engraçado, elas acabavam nos excluindo, falando que a gente não podia falar do assunto. É por isso que eu falei para você, né? O fato de eu pertencer... sim, uma família... Não é só isso. O fato de eu pertencer a um recorte de diversidade A ou B não significa que eu estou preparado para falar sobre isso, né? Eu sou um homem negro, mas eu nunca me senti preparado para falar sobre isso. Hoje estou. Então, assim como eu, tem várias pessoas negras, ou várias pessoas mulheres, ou várias pessoas de orientação sexual diferente, que não têm capacidade para falar sobre isso. Porque assim, a gente não fala só porque a gente tem experiência. Eu vou falar sobre racial porque eu sou negro, nasci negro. Se engana, né? E quando a gente fala de diversidade, diversidade significa diversidade mesmo. Inclusive, né? De mindset. Não, branco.
A gente quer diversidade, a gente quer pessoas brancas, pessoas negras, pessoas orientais, a gente quer diversidade. Não é falar sobre de negros, né? A gente pode falar de grupos subrepresentados. Mas a gente precisa olhar para a diversidade. Diversidade não é só característica de pele, Não. raça, de orientação sexual, é diversidade de pensamento, de cultura, de experiências diferentes. Então, sim, eu te autorizo a falar sobre isso porque eu falo, precisamos de cada mais gente para trabalhar isso, porque é um tema complexo e precisa de muita cabeça para fazer funcionar. E pessoas aliadas como você vão fazer muita diferença. Ah, que bom, um incentivo bom esse. Não é isso. E, de novo, né, muita gente querendo falar sobre assuntos de forma muito rasa. Muito rasa. Aí a gente tem empresas que ficam com dificuldade, né? Será que eu faço essa campanha? Porque faz uma campanha já vem com pedradas, né? A gente precisa parar e refletir. A gente precisa influenciar as pessoas. Se alguém falou um termo errado, você tem que ir lá educar as pessoas. Logicamente, é aquilo que te falei, tem um e outro. Tem o que a gente chama de viés inconsciente, ou pessoa que comete um ato inconscientemente, tem aquela que faz isso deliberadamente. Sim. Isso, para mim, é coisa de sociopata, psicopata, está no outro canto. Mas a maioria das pessoas a gente precisa educar, né? E por isso que é importante esse letramento racial, ou letramento de gênero, letramento de todo tipo de diversidade, para que você capacite as pessoas para falar bem, para representar o tema. Então, não é fato de você ser branco, negro, ou lésbica, ou hétero, que vai te dar propriedade. Não. É o quanto você se aprofunda para entender. Se para ser um bom engenheiro você tem que estudar, né, para falar sobre engenharia, por que para falar sobre diversidade você não tem que estudar? É verdade. E aí, quando a gente pensa também da diversidade, eu vejo que, além de que a gente falou do mindset, é de incluir, às vezes, também o divergente. Porque, na verdade, quando você fala da diversidade, você está rechaçando o que você não consegue lidar, o que é diferente de você. Mas isso pode ser, por exemplo, o que a gente viu, não vou entrar nessa polêmica, mas o que a gente viu da polarização. Essa polarização extremada, ela também é uma dificuldade de lidar com a diversidade de opinião, diversidade de posição, diversidade, sabe, que ela se expressa às vezes em alguns nichos, como você falou, subrepresentados, mas ela é muito maior que isso. Hoje eu acho que se tem coisa que eu acho que a gente está faltando para nós como sociedade brasileira, é o poder da escuta. É escutar genuinamente, né? Porque hoje o que acontece, quando você vai numa discussão, numa mesa de discussão, seja qualquer que seja o tema, política, negócios, todo mundo chega, a maioria chega armada para mudar a cabeça do outro e não para escutar, entender os dois lados e de fato chegarmos à melhor solução. Todo mundo querendo ganhar. Né? Não existe mais chegar num ponto comum, num denominador comum. Todo mundo nem escuta direito. Quando a pessoa está falando, já está se armando para contrapor, para falar que a sua opinião é melhor. É isso que leva à polarização e é isso que leva a dessa superficialidade nas discussões que não leva o nosso país para lugar nenhum, né? E aí a gente fica falando que o Brasil é o país do futuro o tempo todo. Mas nunca chega ao futuro. Nunca chega ao futuro, porque a gente deixa uma grande massa da população numa posição que não ajuda a desenvolver o país, não gera riqueza para o país, né? E eu sou uma pessoa extremamente otimista. Acho que você me conhece, extremamente otimista. Eu sou uma pessoa que eu escolhi. Muitas pessoas falam, mas por que você estava em Portugal, você estava não sei o quê? Porque eu adoro o Brasil. Eu adoro o Brasil, adoro as pessoas daqui, adoro o espírito do brasileiro, adoro aqui. Eu escolhi ser brasileiro, minha esposa é brasileira, meus filhos são brasileiros, então eu sou muito otimista para esse país, né? Mas temos muito trabalho, não é otimista por otimista, é otimista que tem trabalho e arregaça a manga para trabalhar, para fazer acontecer. Quando você fala dessa questão do adoro brasileiro, né?
qual seria uma diferença, agora de curiosidade, por exemplo, de Cabo Verde, da mentalidade, dessa coisa de lidar com o brasileiro? O que é diferente? Eu acho que muito pouco. Uma coisa que acho que brasileiros conhecem é que a África adora o Brasil. Sim. Né? E o meu país não é diferente. A gente adora o Brasil. Né? Você vai olhar qualquer país da África, torce para a equipe do Brasil, para o time da seleção do Brasil. Sempre torce para o Brasil. Sim. Né? Sempre torci. Ah, o meu time tá lá? Tá bom, é o segundo, né? Se der moleza, até veste uma camisa, metade Brasil, metade o outro. A gente adora o Brasil, a gente adora a cultura do Brasil, a gente adora... E tem muita coisa parecida também. Essa diversidade de flora, de fauna, diversidade cultural, diversidade religiosa, tudo que às vezes a gente usa para nos desunir, na África a gente adora isso, né? E a gente assiste, né? Consome as novelas brasileiras, consome a música brasileira, consome a comida brasileira, a cultura brasileira. A gente adora, né? Então eu cresci, meu pai é escritor, né? Então eu cresci num ambiente com uma biblioteca muito bacana. Intelectual, inclusive. Meu pai é um cara fenomenal, né? Um cara que lê bastante. E que tipo de livro ele escreve? Ele escreve muito romance e escreve muito histórias História mesmo. Histórias de lá, né? Já ganhou prêmios, etc. Que legal. E desde muito cedo a gente aprendeu muito, eu e os meus irmãos, a gente aprendeu muito, gostou muito de leitura, né? E o meu pai gostava muito de literatura brasileira, especificamente de Jorge Amado. Eu sempre fui muito fã de coisas mais, digamos assim, mais policiais, suspense. Eu sou apaixonado por Agatha Christie. Sabe, muito apaixonado mesmo. Mas também muito apaixonado por Jorge Amado. Porque Jorge Amado, apesar de não tinha idade para ler os livros de Jorge Amado, que tinha um dedo pesado, né? Dona Flor e seus dois maridos, Gabriela. Eu não tinha muita idade, mas eu não olhava muito para isso. E me chamava muito a atenção de Jorge Amado, porque ele tinha capacidade de trazer essa alegria do povo brasileiro, trazer essa diversidade do Brasil para sua mente, né? Para o imaginário, sem você estar no Brasil. Isso me ajudou a ser cada vez mais apaixonado pelo Brasil, num momento lá atrás que não tinha internet, não tinha nada, que era através de livros. Então, isso fez apaixonar pelo Brasil, isso foi um dos motivos de eu estar aqui no Brasil hoje, de eu ser um brasileiro de coração escolha. E teu pai, que gosta tanto de Jorge Amado, ele já veio para cá? Já diversas vezes. Meu pai, minha mãe, diversas vezes. Né? Agora, com a pandemia, né, a gente ficou um pouco afastado, mas adoram o Brasil também, adoram de paixão. E o Brasil, acho que ele tem muita coisa também da África, né? Tanto na nossa comida, como também na nossa multipluralidade de religiões. Sim, sim. Né? Porque aqui é engraçado, essa parte de religião, o brasileiro é uma coisa diferente, né? Ele fez uma inclusão, né? Ele não discrimina. Aqui eu acho uma coisa interessante, ele não tem, assim, essa segregação, né? Por exemplo, você vê, vou falar até, por exemplo, Israel. Israel, todo mundo é judeu, mas tem o judeu que é mais ortodoxo, que briga com o outro que é menos ortodoxo, que briga com não sei o quê. Tem uma discussão, uma coisa ali. Aqui a gente não tem isso, a gente aceita totalmente o diferente. Nessa parte a gente tem uma facilidade de fazer isso. Eu te diria que pelo menos na minha zona de convivência, na minha zona de influência, a maioria das pessoas são assim. Mas a gente vê que muita coisa tem mudado ao longo do tempo. De novo, né? Não é sobre religião, não é sobre futebol, não é sobre política. Acho que essa falta de capacidade como um povo, né, de nos unirmos e escutar um ao outro, para que a gente deixe de ser uma nação rasa, né, e a gente seja uma nação que aprofunda nos seus problemas, para que de fato a gente possa ter um país mais rico. Rico não é rico só financeiramente, né? Mas rico em termos de cultura, em termos de arte, em termos de religião, em termos de tudo, né? De preservação ambiental. Isso acho que a gente precisa aprofundar. E isso parte de a capacidade como ser humano de escutar um ao outro, de exercer empatia, se colocar no lugar do outro, mas também de uma educação.
A educação é fundamental. Uma política de educação muito diferente do que a gente tem hoje, ou que teve ao longo dos anos no Brasil, não estou falando só de hoje, mas que nos leve a uma população, uma sociedade que discute as coisas com profundidade. Muito bom. Inclusive porque quando a gente pensa na questão da própria educação, teve lá atrás, né? Não foi a minha época, mas a gente ouve historicamente, que a escola pública era muito boa. Ela veio de uns anos para cá, de uns 30 anos para cá, se degradando. Mas ela já chegou no Brasil a ser uma escola pública muito boa. Teve várias pessoas... hoje que tem 70 anos, que tem 80 anos, que fizeram toda a sua carreira na escola pública e que foram muito bem formadas, mas que com o tempo foi degradando, foi abrindo mão de algumas coisas, inclusive até aquela questão que você pode passar sem fazer prova até a quarta série. Então, tem muita gente que chega na quarta série, mas ainda não sabe ler. Então, aí ele vai para um outro lugar muito despreparado. Então, eu acho que, como você falou, sem dúvida nenhuma, a educação é fundamental e a gente vê vários países no mundo que investiram em educação e 20 anos depois eles têm uma geração totalmente diferente, um país totalmente preparado para uma competitividade aí diferente. Exato. Tudo se resume a isso, educação. Nossa vida é educação, né? Então, com a educação, a gente vai ter um país mais bem preparado, saúde melhor, a gente vai ter pessoas economicamente melhores, pessoas que possam discutir. Eu sempre bato nessa tecla, né? A gente precisa de um país de pessoas que discutam seus problemas com profundidade, para que a gente pare de delegar isso para somente os políticos. A gente delega nossos problemas para algumas pessoas resolver. Né? A gente precisa fazer parte dessa discussão, mas para você fazer parte da educação, você precisa ter profundidade. Então, precisa de educação. Né? Infelizmente, os resultados do último resultado do PISA não foram bons, foram ruins. E quando você tem uma população que não entende de matemática, não entende de português, essa pessoa tem muita dificuldade de raciocínio lógico para a vida toda e tem muita dificuldade de se expressar. E de compreender, porque exatamente, de compreensão. De compreensão e de se expressar. Né? Sem dúvida. Olha, podia ficar aqui o dia inteiro batendo papo, mas assim, um papo rico. A gente precisa deixar os dados lá do teu Instituto Pactuar, para que todo mundo possa contribuir, quem estiver nos assistindo aí entrar e poder participar. Eu não sei como é que é a voluntariedade aí para poder participar, o voluntariado, se existe. A gente, sim, eu deixo meus dados, a gente tem uma página no LinkedIn, para onde a gente recebe as informações, lá tem contatos, né? Fique à vontade, eu acho que isso é extremamente importante, a gente está precisando de mais aliados nesse processo, então, sim, entra ali na página do LinkedIn e, com certeza, participe desse movimento que vai nos levar para um lugar melhor como sociedade. Muito obrigada pela compartilhar a tua experiência aqui. E eu achei, assim, desde que você começou com esse projeto, eu falei, meu, que ideia sensacional. E você, por estar onde você está, eu acho que tem um protagonismo que chama muito as pessoas, porque as pessoas vão se projetar em você. Né? Então, isso estimula a pessoa a falar, se ele chegou, eu posso ir. Isso é muito importante. Então, obrigada aí por você estar aqui compartilhando isso. Eu que agradeço esse tempo maravilhoso com você. É uma honra estar aqui com você e é uma alegria estar nesse espaço que eu posso comunicar com muita gente sobre quem eu sou, o que eu faço e o que eu penso do futuro no nosso país. Muito bom. Precisamos de mais gente igual você. Obrigado. Pode ter certeza, tem muita gente igual a mim. Precisamos de mais ainda. Então, bati esse papo delicioso aqui com o Kwame e espero que vocês tenham curtido também. E até o nosso próximo papo da Descompressão Corporativa.